noite. Olha eu aqui de novo, né? 2 sextas-feiras seguidas. Mas é muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. E hoje, o nosso tema será as leis de Deus. Primeiro, antes de começar a aula, eu gostaria de perguntar para vocês o que você entende por leis de Deus? Leis divinas, leis naturais. Eu queria ouvir vocês primeiro. O que você entende por leis de Deus? Ninguém sabe nada, não entende nada? As leis de relação entre os seres humanos. As leis de relação dos seres humanos. Que mais? Aqui, ó. É a lei da caridade, do amor, ao próximo. Lei de caridade, amor, ele aos próximos ali, ó. Hoje você vai fazer uma ginástica boa, viu? Vai malhar. São leis universais, imutáveis e que não estão abertas para se adequarem a modismos. Certo. Você não? Ah. Mais alguém? Ninguém mais? Depois eu vou falar para vocês qual era a minha relação um pouco com essas leis de Deus aí. Vamos lá. Dando seguimento. Rodrigo, esse negocinho não está funcionando, não. Rodrigo está aí? O passador de slide não está. Deixa eu ver. Vamos só um pouquinho ver se Rodrigo. Pronto? Pronto. Então, vamos começar só com o nosso objetivo geral, né, para a gente poder ver o que nós vamos ver hoje, vamos tratar. Né? O objetivo dessa aula é demonstrar a existência das leis de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade. De que forma, né, essas leis de Deus contribuem para a nossa atuação em sociedade, as nossas relações. Objetivos específicos: explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no tempo e no espaço. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal e mostrar os níveis de percepção das leis de Deus, né? Como cada um de nós percebe essas leis, certo? Demonstrar como se usa, como se convive, dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia, certo? Então, vamos iniciar. Né? E, antes de começar, é interessante essa questão dessa aula. Né? Sempre foi um tema para mim, mesmo eu dando essa aula já há algum tempo no básico, sempre para mim foi uma coisa muito que eu não tinha integrado ainda muito bem. Toda vez que eu falava em leis, né? Leis traz uma rigidez, né? Como eu, com um espírito livre que eu sou, né? No meu processo evolutivo, tudo que eu venho aprendendo, como é que eu aceito leis? Né? Que leis são essas? Que rigidez é essa? Principalmente nós que trazemos aqui, né, no nosso psiquismo, aqui, enraizado, a questão de Deus punitivo, né? Deus que castiga, Deus julgador. Né? Nós trazemos tantas ideias de Deus, né, ao longo das nossas várias existências. E eu sempre me questionava e nunca tinha internalizado verdadeiramente o que significavam essas leis. Nunca parei para entender essas leis. Até que, há um ano atrás, aqui, na minha turma de terça-feira, que eu trabalho, um facilitador chegou para dar essa mesma aula que eu daria durante a semana. E ele trouxe uma abordagem que finalmente me fez entender essas leis de Deus. Né?
e eu consegui, de uma certa forma, internalizar o significado delas. Não estou dizendo que eu compreendo todas elas, e não estou dizendo que eu ainda atuo como todas elas, porque eu ainda estou nesse processo, mas pelo menos entender essa sua essência. Então, para mim, foi bem bacana, e eu vou passar para vocês um pouquinho daquilo que eu compreendi a partir desse facilitador, né, das ideias que ele trouxe. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Aonde estão escritas as leis de Deus? Elas estão escritas em algum lugar? Hein? Na Bíblia, será? Será que está na Bíblia? Onde será que estão escritas? Existe algum lugar onde essas leis estão escritas? Na nossa consciência, elas estão lá. Mas, do ponto de vista aqui físico, elas estão escritas. Onde é que eu acho essas leis? Eu sei que essas leis estão aqui. Tá? Estão aqui, né, na minha consciência. Então, esse movimento de compreensão das leis vem de dentro para fora. Ótimo. Mas aonde eu consigo identificar essas leis aqui, ó, nessa vida? Ela está escrita em algum lugar? O que vocês acham? Não? Eu acredito que sim. Pelo menos desde quando eu me entendo como gente, eu aprendi que é a Bíblia que está escrito, que está lá, as leis de Deus, a história dele, né? Pelo menos escrita pelo homem. Está a história de Jesus, de lá, Jesus. essa caminhada, mas as leis divinas, será que estão elencadas lá mesmo? Ah, não, eu... Hã? Será que essas leis estão lá? Pois eu arrisco dizer para vocês que elas não estão escritas em lugar nenhum aqui. Se eu não estou escrita em lugar nenhum, como eu reconheço essas leis? Quando eu falo lei divina, lei natural, me remete a quê? Quando eu falo leis naturais, leis divinas, me remete ao quê? A natureza. Todas as leis divinas, naturais, a gente reconhece na própria natureza, que é a própria criação divina. Todas elas estão lá. Quer ver um exemplo? Quando eu falo em trabalho, lei do trabalho. A gente vai depois falar sobre cada uma um pouquinho, mas lei do trabalho. Trabalho gera movimento, né? Trabalho é movimento. A vida da gente é movimento, a natureza é movimento, tudo se movimenta, até aquilo que parece que é inerte. Tem movimento, uma cadeira, a matéria tem movimento. A gente pode não perceber, mas tem. Tem uma vibração e tem movimento. Tudo é movimento na natureza. Lei divina. Por que ela é divina? Porque ela é obra do Criador, uma obra de Deus. Então, tudo é movimento. Quer ver uma outra lei? Lei da gravidade. Lei da gravidade é uma lei. Se eu pegar qualquer objeto e largar, esse objeto vai acontecer o quê? Ele vai cair, porque tem uma lei da gravidade, que vai fazer e vai puxar esse objeto, vai atrair esse objeto no sentido do centro da Terra. Então, é uma lei. Eu posso mudar essa lei? Não posso. Mesmo que eu queira, eu não posso. Lei da reprodução. Nós chegamos ao mundo, como é que nós encarnamos? Através da reprodução. É uma lei. Você vai reencarnar e vai vir através da reprodução. E assim todo na natureza vivo se reproduz. Cada um da sua forma. Hã? Alguém falou? Tudo se reproduz, que é uma lei. Eu posso mudar essa lei, dizer que a partir de hoje, para encarnar aqui, os espíritos vai ser de outra forma? Não. Lei da reprodução. Então, todas as leis estão
é possível percebê-las na própria natureza, né? No movimento da natureza, de todas as coisas que ocorrem em torno de nós. Então, elas estão na natureza. Podem ser entendidas se observarmos a natureza. E mais interessante é que a gente vai entender que uma lei vai se conectando com a outra. Uma vai levando a outra. Eu não posso falar de lei de progresso sem falar em trabalho, né? Eu não posso falar de lei de igualdade sem pensar numa sociedade. Então, uma vai se conectando com a outra, ok? Em nossas consciências, como você falou, elas estão lá, realmente. Podemos pensar nessas leis como sendo uma sementinha que está lá dentro de nós. Por isso que eu disse que o movimento é de dentro para fora. Quando todo mundo concorda que uma semente gera uma árvore, né? Então, eu pego aquela sementinha, eu planto aquela sementinha, eu rego, ela está exposta à luz, né? E ela começa a germinar, germina, vai crescendo, de repente ela vira um tronco, de um tronco viram os galhos, folhas, flores e frutos. Mas a essência da árvore já existia dentro daquela semente, não é? Estava lá. Então, da mesma forma que essas leis estão dentro de nós e que as experiências que nós vamos vivendo vão fazendo com que a gente vá internalizando o significado de cada uma delas. Por isso que disse, o movimento é de dentro para fora. Você não vai encontrar as respostas fora de você. Você vai reconhecê-las, mas as respostas para cada uma delas está em você. É um movimento de dentro para fora. A lei divina é eterna, imutável, como o próprio Deus, perfeita e igual a todos, inscrito na consciência dos homens e revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade de compreensão dos homens, né? A nossa capacidade de internalizar, compreender, vai de acordo com o conhecimento que nós temos, né? À medida que o homem vai evoluindo, vai se estruturando, enquanto um ser mais complexo, um ser que vive em sociedade, mais ele vai compreendendo isso e internalizando. Então, quanto mais nós sabemos, aprendemos, né, melhor compreensão a gente vai ter de todas as situações que a gente vive, do que significam essas leis, e é a partir disso que eu vou conseguir começar a internalizar cada uma delas, certo? Na lei divina ou lei natural, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. Então, quando se fala em leis naturais, elas abrangem do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista físico. Tem leis físicas, que as próprias ciências estudam elas, né? A física, a biologia, a química, né? A astronomia, a astrologia. São ciências que vão estudar esses vários fenômenos que são referentes a essas leis. Então, ela abrange todas as circunstâncias das nossas vidas. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Certo? Gente, quando vocês quiserem fazer alguma colocação, está combinado a qualquer momento, viu? Pode fazer uma pergunta e tal. E qual é a diferença das leis dos homens e das leis de Deus? Qual é a principal diferença? Qual será a principal diferença? Aqui. A lei dos homens, ela se adequa ao tempo e à sociedade, e as leis de Deus são imutáveis. Perfeito. As leis dos homens vão de acordo com o momento, né? Então, o que era moral, correto, há 100 anos atrás, hoje já não é mais. Vocês concordam? Por exemplo,
é um exemplo que eu gosto de dar. Há alguns anos atrás, e não faz nem tanto, né, era moral um homem matar a mulher porque traiu. Ele estava defendendo a honra dele. E a sociedade aceitava isso como algo, realmente, ele estava defendendo a honra dele. Isso é possível fazer hoje? Não, a lei mudou. Hoje é crime. Acontece ainda, acontece. Mas existe hoje uma lei em que pune, que pena, né? Existe uma pena para isso. Da mesma forma que existem leis hoje de proteção aos animais, leis contra o preconceito, a homofobia, tantas outras leis que foram criadas, né, a partir do desenvolvimento da própria sociedade. Então, essa moral, ela altera com o tempo, vocês concordam? Porque o que era moral antes, hoje já não é mais. Se a moral admitiu o assassinato de uma mulher por traição, hoje a moral não admite mais isso. É crime. Então, as leis dos homens, elas mudam e se adequam àquela sociedade, né, no grau de desenvolvimento relativo de cada sociedade. Então, e as leis de Deus, não. Porque a lei da gravidade, por exemplo, ela é constante, é imutável. Né? A lei da reprodução é constante, é imutável. E tantas outras que são as leis que a gente está falando aqui, que vai falar aqui, certo? Então, a principal diferença é exatamente isso. Enquanto uma se adequa, né, ao momento daquela sociedade, ao pensamento do homem, à ideia da moral, a outra não, permanece sempre constante e é igual para todos. Se eu me jogar de um prédio, eu vou cair e me arrebentar lá embaixo, como qualquer outra pessoa vai fazer, independente da cor, do sexo, do nível social, vai acontecer a mesma coisa, não existe diferença. O efeito vai ser o mesmo. Então, são imutáveis. Então, é aqui, né, falando, né, que lei é uma norma, um preceito, um princípio e regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana, como o fim de dotá-la de caráter moral. As leis humanas são elaboradas por legisladores, sofrem, portanto, periódicas modificações e adaptações, à medida que a humanidade progride e adquire maior discernimento, senso de justiça e equilíbrio no que se refere à vida em sociedade. Então, essa é a diferença básica. As nossas leis, as leis dos homens, vão mudando, vão se adequando. As leis divinas, não. Certo? Agora, a gente vai fazer aqui a nível didático, só para a gente, a nível de estudo mesmo, a gente vai chamar aqui de leis naturais, por exemplo, as leis da física. Aí você tem, regula o movimento e as relações da matéria bruta, apropriadas à natureza de cada mundo. Então, são todas essas leis, né, que estudadas pelas físicas, pelas ciências, né, que aí vem o movimento da Terra, a gravidade e tantas outras leis naturais que regem aí o nosso planeta, né, esse é nosso orbe aqui. E que nós todos estamos sujeitos, tanto o planeta como os seres que vivos, os seres que vivem e habitam aqui. São as leis do mundo natural ou leis da matéria. São objeto de estudo de compreensão das várias ciências existentes, como a física, a química, biologia, a astronomia, etc. E as leis morais, que seriam regras da vida do corpo e da vida da alma. São referentes às relações do homem com Deus e com seu próximo. Então, aí tem muito a ver com as nossas relações de nós com nós mesmos, de nós com o outro, de nós com a sociedade, né, de nós com o mundo. Então, são as nossas relações e a nossa relação com Deus também. Tá? Então, seriam as leis morais. Então, leis naturais e leis morais.
Vamos ver aqui, então, quais as divisões. Quem lembra aí das leis? Alguém leu aí? O que são? Quais são essas leis? Ninguém lembra quais são as leis? Nenhuma. Lei, família, trabalho, lei do trabalho, né? Sim, família não é uma lei. Oi, lei? Da caridade, da justiça, lei da reprodução, que a gente falou, né? Então, vamos ver aqui as leis. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade e lei da liberdade e da lei da justiça, amor e caridade, que estão juntas, porque uma realmente não consegue aí se dissociar da outra, certo? Essas são as leis. A gente vai falar um pouquinho, brevemente, de cada uma, certo? Porque o panorama é mais geral, porque vocês vão ter aulas, a partir de agora, destrinchando essas leis, detalhando elas melhor. Hoje a gente vai dar um geral para vocês, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Antes, olha, aula 15, que é a próxima aula, vocês vão ver melhor lei do trabalho e lei do progresso. Aula 16, lei da igualdade, liberdade e sociedade, que são 3 leis muito interligadas também, né? E, na 17, lei da conservação e da destruição, certo? Então, vão ser bem detalhadas mesmo. Lei da adoração. O que vocês entendem por lei da adoração? Oi? Tá todo mundo tão quieto hoje, né? Só porque está falando em lei, né? Eu acho que o pessoal está meio assustado. Não, ninguém vai ser julgado. Ninguém tem ideia do que seria essa lei de adoração? Aqui, ó, mãozinha aqui, ó. Aqui. Tem alguma coisa a ver com a fé, a lei da adoração? Também. Não é? Mas não é a Não fé. É a fé. Ai, meu Deus. Não sei se É? o termo seria na meditação, alguma coisa a ver com meditação. Meditação seria o quê? O que seria meio para essa meditar? adoração? Bom, estamos né? chegando aí no ponto. Seria um meio? Um meio para essa adoração, né? Para você se conectar. É uma conexão? Conexão. Tá, vamos parar por aí. Está pegando o gancho aí. Aqui, ó. Mais alguém? Aqui, ó, Marita. Aonde vem, meu amor? Claro, vocês vão fazer o desfilar. Isso mesmo. Adoração a um só Deus? Depende, porque dependendo da cultura, não vai adorar apenas um Deus, né? E a lei da adoração, e todas as leis são leis universais, que se aplicam a todos. A quem acredita em um Deus e quem acredita em mais de um Deus e quem não acredita em Deus, em nenhum Deus. Você concorda? Se é para todos, independe do que você acredita, qual é a fé que você tenha. Então, não seria isso, adoração a um Deus. Mais alguém? Eu não posso dizer que essa lei de adoração tem a ver de como eu me conecto com o divino? Vocês concordam que existem formas diferentes da gente se conectar com Deus, com o divino? Tem pessoas que se conectam com Deus meditando, com o divino. Tem gente que se conecta com Deus na natureza, estando presente na natureza. Tem pessoas que se conectam com Deus ajoelhados rezando, dentro de um templo. Existem várias formas de se conectar com o divino, né?
Então, eu não posso dizer que essa lei de adoração seria essa forma minha de conexão, como eu vejo o divino, como eu me relaciono com ele, como eu me encontro com ele. Não poderia dizer isso? Porque isso independe. Pode ser que eu acredite em vários deuses. Se a gente for para uma cultura hindu, por exemplo, são vários deuses, né? Aqui, né, no Ocidente, a gente se conecta, a maioria é um Deus. Para muitos não existe Deus. Deus são todas as coisas, eu faço parte de um todo. Então, é a conexão do divino que há em cada um de nós. E isso é particular, é pessoal, é interno. Cada um de nós se conecta com a divindade de uma forma. Mesmo que estejamos, por exemplo, frequentando a mesma religião. Todos somos espíritas aqui, né? Ou pelo menos a maioria, porque a gente tem muitas pessoas que frequentam a ULI que não são espíritas. Mas vamos supor que aqui a maioria seja espírita. Será que a relação de Tânia espírita com Deus é igual a de, seu nome? Yasmin, que é igual a Ivânia? Será? Porque mesmo que eu esteja aqui, né, seguindo os princípios do Espiritismo, estudando sobre isso, eu tenho a minha experiência, a minha vivência, que vem aí, ao longo de reencarnações e reencarnações. Então, a minha relação com Deus certamente não é igual à relação de ninguém. Pode até ser parecida, mas igual não é. Até porque não somos iguais. Então, é como cada um de nós se relaciona com Deus. Existe uma energia que nos faz buscar Deus. Isso é uma coisa muito interessante, que existe em nós essa semente, essa coisa que nos impulsiona a busca ao divino. Mesmo que você não acredite em Deus, você acredita em algo. Então, é comum pessoas que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, e que quando chegam buscando a explicação das coisas, e quando a ciência não consegue explicar isso, admitem que existe algo além, que ele não sabe dizer o que é. Então, existe uma força, uma energia em nós que nos impulsiona à busca do divino. Né? Existe essa energia em nós que faz com que a gente queira transcender, ir além. E de encontrar esse divino, que, mais uma vez, eu volto, está onde? Dentro de nós, que é esse movimento de dentro para fora. Se a gente pegar ao longo da história, do homem mais primitivo até o homem atual, sempre existiu um movimento em busca da divindade. Sempre existiu um movimento da busca do além, algo além do que aquilo que a gente vive aqui. Né? Os homens primitivos, né, das primeiras civilizações, se relacionavam com a divindade a partir da natureza. Então, todos os fenômenos da natureza para eles eram obras de divindades, né? Então, eles temiam o trovão, né, as forças da natureza, até porque eles não conheciam isso. E eles associavam isso a uma divindade. Né? Depois, o homem fez o quê? Buscou se relacionar com a divindade a partir de tornar ele humanizado. Né? Nós humanizamos Deus para poder entender. Né? E aquela história de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, na verdade, foi o homem que fez a imagem de Deus igual a ele para poder entender. E é muito fácil a gente ver isso. Qual é a imagem que vem para você quando fala em Deus? Quem é que pega? Pegue e seja muito sincero, aquela imagem que te ensinaram lá na infância. Quem era Deus? Como é que ele era a aparência dele? Um velhinho. Ele estava onde? Sentado num trono, né? Isso, ele não tinha um cajado também, um cetro. Ele usava uma coroa. Ele tinha um exército de anjos, né? Que serviam a ele. E ele era o dono da verdade, né? Ele castigava, como também
presenteava, premiava as pessoas que eram tementes a Deus. Não era assim? Então, eu lembro que eu ouvia quando eu era pequenininha, né? Engraçado que a gente estava dando uma aula ontem, no ciclo 4, a gente estava falando sobre isso. Que eu ouvia assim, Papai do Céu está vendo, viu? Papai do Céu castiga, se você não for certinha, não era assim? Então, se a gente parar para pensar nessa imagem, era a imagem dos reis na época. Não era assim a sociedade? Um rei, que era o dono da verdade, o senhor de todas as coisas, era o senhor da justiça, ele concedia a vida, ele mandava matar, ele, né, beneficiava ou então castigava, e ele tinha um exército que impunham espadas para fazer suas conquistas. Era a imagem da sociedade naquela época. Então, nós personificamos Deus para poder entender. Então, Oi? Alguém falou? Boa noite. Ah. Boa noite. Boa noite. Eu só queria apenas fazer uma observação. Eu não aprendi esse Deus. O meu Deus, desde criança, foi o Deus que disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo. A minha visão de Deus sempre foi Jesus. Né? Se eu pensava em Deus, eu pensava em Jesus numa luz muito forte, de muito amor. Então, eu não tive na minha infância, na minha vida, esse Deus de justiça, não. Eu tive esse Deus que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Só uma observaçãozinha. É ótimo que assim, mas a maioria de nós, a imagem que vem logo é essa. E eu me lembro que era muito isso, que vinha muito de dogmas, até da própria igreja mesmo. Né? Então, a gente teve isso muito forte. Né? A maioria de nós, porque é incrível, a maioria vem essa imagem desse velhinho que está sentado, que está ali, né? O rei. Né? Bom, dando continuidade aqui, toda civilização é aquilo que a gente adora de alguma forma, do seu modo. Um deus, dois deuses, três deuses, vários deuses. Né? Cada um adora da sua forma. De que forma agora eu me conecto com o divino, seja ele interno e externo? Já parou para pensar como você se conecta com essa divindade? Essa conexão sua é interna? Essa conexão com o divino é externa? Você vê isso, ele fora? Como é isso para você? E a gente vai falar um pouquinho aí da lei do trabalho. A gente até falou um pouquinho antes, né? Que o trabalho é o quê? Movimento. Né? Tudo que gera trabalho é movimento. É fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito e da sociedade. O trabalho leva a sociedade, né, ao progresso. Né? Esse movimento gera o crescimento, a evolução da sociedade, do espírito, das pessoas que habitam nela. Né? Então, é uma lei fundamental. É através do trabalho que adquirimos novas habilidades, que são conhecimentos. Né? Adquirimos essas habilidades. Os trabalhos, sejam os trabalhos nossos de atividades, né? Sejam os trabalhos intelectuais, sejam os trabalhos artísticos, trazem para a gente, né, conhecimento, e a partir desse momento a gente vai incorporando novas habilidades, né, modos de fazer, aprendendo como fazer. Cada habilidade dessa que nós integramos é um passo na nossa evolução para quando nós reencarnarmos já vir mais de fato habilitados, né, a novas tarefas, ou a desempenhar melhor aquele trabalho, né, aquela tarefa que eu aprendi, e, né, de uma habilidade que eu já integrei. E amplia os conhecimentos. Certo? Então, essa é a lei do trabalho. Lei de reprodução. Bom, a lei de reprodução é assim, para que nós possamos encarnar aqui, nós precisamos de novos corpos. Corpos, né, que a gente vai se utilizar para se manifestar e viver nossas experiências disso. E como é que a gente faz esses novos corpos? Nós fazemos os nossos próprios corpos através da reprodução.
A reprodução biológica. Então, é uma lei. Sem a reprodução, o mundo corporal padeceria, porque não teriam corpos, né? Para a gente aqui estar reencarnando. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 686. Toda a vida nasce através da reprodução. Alguém discorda disso? Existe uma outra forma de chegarmos aqui, os seres vivos habitarem, crescerem, nascerem, estarem aqui? Não, né? Através da reprodução. Sem a reprodução, não teríamos novos corpos e nem novos espíritos. Por quê? Qual é a condição do princípio espiritual se tornar espírito? Qual é? Oi? Reencarnar em um corpo humano. Então, se eu não reencarno, se eu não tenho um corpo para reencarnar, não tem como gerar novos espíritos, né? Vai ficar lá eternamente como princípio espiritual. A vida nasce a partir da reprodução. E essa lei é seguida de uma outra lei, que é a lei da conservação. O que seria essa lei da conservação? O que seria essa lei da conservação? Ninguém leu o capítulo do livro, não? Ah, peguei vocês, viu? Peguei vocês, viu? Ninguém tem ideia do que seria a lei da conservação? Conservação da vida. Na verdade, o capítulo não dá essas leis assim, não. Mas, assim, eu acredito que a conservação seja o cuidar-se, né? O cuidar para manter essa vida. De preferência de forma saudável. Perfeito. Então, conservação da vida. Cuidados com o próprio corpo. Quanto consigo preservar a minha vida e a vida do outro? Porque nós somos responsáveis pela nossa vida e pela vida do outro. Nós temos aqui, nosso corpo é um grande presente divino. É esse corpo que nos possibilita crescer, evoluir, retornar aqui tantas quantas vezes forem necessários para a nossa evolução. Esse corpo é através dele que eu percebo o mundo, através dos sentidos, né? Do cheiro, do toque, né? Do olhar. É isso que faz com que eu perceba o mundo em torno de mim. É isso que faz com que eu absorva as relações, as percepções das relações que eu tenho. Então, esse corpo é de extrema importância. Quanto eu cuido desse corpo? Quanto eu valorizo esse corpo? Como são os meus hábitos em relação a esse corpo? Será que eu conservo ele realmente? Ou eu estou usando assim, ó, quem usa o carro e não dá manutenção? E mais, então, será que eu estou preservando minha vida e a do outro? Será que eu sou irresponsável com as minhas ações, que às vezes colocam em risco o outro? O que foi criado deve ser preservado. Tudo que foi criado, toda obra deve ser preservada. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. Sobre nós, sobre o outro e sobre a natureza que envolve nós, né? Aí a gente falou em lei de conservação, né? Aí eu chego e digo, e a lei de destruição? Como é que eu digo que lei de destruição pode ser divina? Vocês já pararam para pensar? Aonde está aí o divino na lei que eu chamo de destruição? Tem a ver com a questão dos ciclos, que tudo começa e tem um fim? Dos ciclos? Do ciclo, que tudo começa e tem um fim. Tudo começa e tem um fim. É meio por aí. Mais alguém? Aqui, ó. Lavoisier já disse, né? Nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Isso. Que mais? Gente, o que será que é destruído?
Não, do ponto de vista, vamos uma coisa mais aqui mesmo, mais é a matéria. O que é destruído é a matéria. Seja a matéria do nosso corpo, seja alguma matéria de algum ser da natureza, o que é destruído do ponto de vista aqui físico é a matéria, a essência do que somos, isso permanece. O que é a matéria. E quando eu destruo a matéria, quando eu desencarno, gente, o que significa isso do ponto de vista espiritual? A matéria vai ser destruída, vocês concordam? O corpo vai... Mas do ponto de vista espiritual, qual é o significado disso? Evolução. A evolução será uma consequência desses processos, mas o que é? Qual o significado de fechar esses ciclos? Oi? Um novo recomeço. É isso. Gente, eu não posso dizer que é transformação? Está ali, está mostrando, né? Transformação. Nada mais é do que transformação. Porque o velho precisa morrer para o novo chegar. O nosso corpo envelhece. Chega um momento que esse corpo material não tem mais nada a oferecer ao espírito que eu sou. Ele deixa de existir para que eu possa formar um novo personagem. Eu não posso ficar preso a isso aqui. Eu não posso ficar preso ao antigo, ao velho. Eu preciso ir em busca do novo. Então, nesse momento, a destruição da matéria do meu corpo é necessária para que o espírito assuma um novo corpo. Então, eu posso dizer que a destruição, de fato, é transformação. Não é? Regeneração também. Quantas vezes, né, existe a destruição de algo para que haja a regeneração? A gente vê muito, às vezes, uma floresta incendeia, de repente ela volta toda a vida renovada, com mais força ainda, alimentada pelas próprias cinzas que adubou ali. Então, já pararam para pensar o que seria da nossa espécie se os dinossauros não tivessem sido extintos? Será que a gente conseguiria ter sobrevivido? Será que a gente conseguiria ter se desenvolvido, né, num corpo tão frágil, tão pequeno, né, com condições tão inóspitas, diante de predadores tão mais qualificados e adaptados? Será? E, de repente, foi extinto, a lei de destruição, uma espécie inteira foi extinta, mas floresceu outro tipo de vida, né? E o que foi destruído, de fato, foi a matéria. Aquele ser, o princípio que é aquele ser, não deixou de existir. Né? Ele vai voltar de outra forma. Né? E voltou de outras formas. Né? Então, pensar na lei de destruição, na realidade, como transformação, regeneração. Motivação para mudanças. Regeneração da própria matéria. Processo de destruir em mim para recomeçar. E aí a gente vem para um outro tipo de morte. Um outro tipo de destruição. Essa destruição dos processos internos nossos. O que eu preciso destruir em mim para recomeçar? O que eu preciso destruir em mim para fazer diferente? O que eu preciso destruir em mim para seguir em frente? E na vida da gente, toda a nossa existência aqui, nós passamos por várias mortes, né? Mortes simbólicas, né? Eu vou matar a criança que existe dentro de mim, um momento eu vou matar o adolescente, né? Eu vou matar a filha, né? No momento em que eu me torno mãe, né? No momento eu vou matar essa mãe, vou me tornar avó. Quantas mortes simbólicas nós vamos tendo e que fazem parte do processo de transformação nosso na vida, nessa existência, né?
Então, a destruição tem a ver com recomeço, tem a ver com transformação, tem a ver com novo, com mudanças. O espírito precisa da transformação, ele precisa desses ciclos, ele precisa fechar esses ciclos, ele tem que ter noção da finitude dele, para que ele mude, para que ele se transforme, para que ele tente fazer diferente. Então, lei da destruição. E lei de sociedade? Ninguém tem ideia? Lei da sociedade. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que já vai dar aí. Será que fora da sociedade a gente evolui? Será que a gente evolui só? Hein? Não? A gente até pode evoluir, né? Eu posso até tomar como decisão essa encarnação, eu me isolar do mundo, ir lá para as montanhas, meditar, me relacionar com a natureza. Eu até vou evoluir, porque a gente nunca evolui, né? Mas vai ser muito diferente de eu estar em sociedade, me relacionando, trabalhando, tendo os desafios de estar a 2, a 3, né? Em grupos. Então, a evolução tem a ver muito com essas nossas relações, né? Porque somos seres muito complexos, e essa complexidade é que vai nos tornando mais hábeis para a vida. Né? São esses desafios das relações, os desafios das nossas conquistas, tudo isso faz com que a gente evoluímos em grupo, em sociedade. Né? Aí eu vou estar lá na minha montanha, lá colhendo a minha frutinha, me alimentando daquela forma, eu vou ter um aprendizado, mas não vai ser um aprendizado com a complexidade que eu vou ter se eu estiver em sociedade. Então, outra coisa que é interessante, em sociedade, nós crescemos e nos protegemos, né? Na própria natureza, você vê os animais, né, que andam em bandos, né, com uma forma de estarem ali proteção, reprodução, né, preservar a sua espécie. Nós também, nós estamos aqui reunidos em sociedade, né, como uma forma também de nos preservarmos a nossa espécie, crescermos juntos, nos protegermos. Ajuda mútua para a própria sobrevivência. Aprendizado com as diversas relações. Olha, tudo que a sociedade, que viver em sociedade nos traz. E aprimoramento do espírito. São passos a mais que a gente vai dar aí no nosso processo evolutivo. Né? Se isentar dessas relações é retardar um pouco mais, né, o seu processo evolutivo. Lei do progresso. Vocês acham que está bem relacionado com a sociedade, né? O que vocês acham? O que é essa lei do progresso? Qual seria a nossa responsabilidade ante essa lei do progresso? Vocês estão muito mudos, viu? Vai chegar aqui 9 horas, a gente não vai ter mais o que conversar, né? Porque eu estou falando sozinha. Estou frustrada. Estou ficando frustrada, juro. Hã? Qual será? Porque assim, ó, quando a gente para e pensa nessas leis, eu acho que o exercício é puxar isso para a nossa vida. Certo? Quando eu falo em lei de sociedade, quando eu falo em lei de destruição, de conservação, eu pego esses conceitos e trago para a minha vida, para a prática. Como eu estou me relacionando com essas leis e como eu estou atuando no mundo a partir dessas leis. Como é que está essa minha relação? Quando eu falo da conservação, como é isso para mim, na minha vida? Né? Como eu cuido de mim, como eu cuido do corpo, como eu preservo o outro?
E que seria, então, a nossa responsabilidade como em termos de progresso? Você, espírito, lá, ó, lá no fundo e aqui. Evolução da ciência para a melhor sobrevivência da espécie na Terra. Evolução de ciência, faz parte do progresso. Que mais? Eu ia falar parecido. Na verdade, eu acho que a gente tem a responsabilidade com o progresso nosso, que é não permitir que a gente barre o progresso, né? No sentido de cada vez mais a gente conseguir evoluir, não só como espécie, mas também na convivência, em tudo, né? Sim. Mais alguma? Gente, vocês já pararam para pensar que o progresso ele acontece em sociedade, mas que cada um tem ainda, está num patamar já de conhecimento diferente do outro? Não é? Eu posso ter mais conhecimento em determinada área, outro em outra área. Qual seria a responsabilidade da gente, né? Será que eu não posso dizer que a nossa responsabilidade com o progresso está também a gente ajudar no adiantamento daquele que não tem a mesma possibilidade? Que não tem a mesma situação? Compartilhar conhecimento é uma, sabe? Você ter um olhar para o outro. De que forma eu posso contribuir para ajudar no adiantamento dessa pessoa que está menos favorecida, às vezes, do que eu? Será que essa não é a forma de a gente estar atuando dentro de uma lei de progresso? Não trazer só isso para mim, dizer, não, eu estou bem, estou aqui, já estou num bom patamar, já aprendi, tive oportunidades. E quem não teve? Será que nós não somos responsáveis em promover esse progresso daquele que não tem a mesma condição que eu tenho? E aí você pensa nas pessoas que empreendem. Aí nós temos tantos empreendedores, né, pessoas que investem na saúde, que investem em tecnologia, que investem em pesquisas, que geram empregos. Será que isso não é uma forma de contribuir com essa lei do progresso, não? Oi? O contato social, né? É o olhar para o outro, né? É entender essa sociedade, né? O quanto é importante que a gente atue para o progresso dela, para o desenvolvimento das pessoas. Então, nós temos muitas pessoas hoje atuando dessa forma, contribuindo para o progresso nos seus empreendimentos, nas suas pesquisas, não é? Isso é observável também quando se tem o foco na distribuição de renda. Algumas pessoas têm mais recurso para que, se fosse distribuído equinanimamente, todo mundo ficaria parado, porque está todo mundo ganhando bem. Então, tem alguém ganhando mais e investindo na evolução, na tecnologia. E é interessante que, às vezes, isso é visto de uma forma distorcida, né? Como se quem tem condição gera o problema de quem não tem, né? É interessante, às vezes a pessoa está empreendendo, ela está investindo ali e está sendo vista ainda como uma pessoa, ele tem. Eu me lembro que eu tenho um negócio, eu trabalho com mármores e granitos, né? E uma época nós pegamos uma obra muito bacana de fornecimento de uma pessoa realmente com poder aquisitivo muito alto, uma pessoa até bem conhecida. E nós fizemos a casa dele toda, né, de material. Tudo que tinha na casa, de revestimento, de bancadas, nós fizemos esse material. E eu me lembro que um funcionário chegou para a gente e falou, disse assim, nossa, estou vendo só material indo para o mesmo cliente, mesmo, né? Ele tem muito dinheiro, né? Mas ele falou aquilo com você sentia que era de uma forma assim, poxa, ele tem. E eu virei assim, agradeça quem tem, porque quem tem está gerando a economia. Então, eu estou vendendo para quem tem condições de pagar. E, no momento em que ele me paga, eu tenho condições também de remunerar. Então, a economia gira. Então, é preciso que tenham pessoas que tenham condições, né, de fazer com que essa economia gire. Então, não julgar, eu tenho. Por que ele tem? Por que será que essa pessoa tem? Por merecimento, trabalhou,
Vamos tirar as partes escusas da vida, né? A gente tira lá algumas figuras assim, mas eu estou falando do trabalho mesmo, pessoas empreendedoras que estão ali fazendo. Não interessa a proporção, né? Mas isso gera progresso, né? E o entendimento disso que você é perfeito. Sempre foi assim o mundo, e a gente foi crescendo. Quem tem menos quer ter mais, empreende, tem vontade de conseguir isso, né? Quem tem quer investir, né? Quer multiplicar o que tem, e assim a gente vai, né, gerando, né, a economia do mundo, né? Embora a gente vá chegar a um patamar em que essa distribuição seja mais justa, né? A gente ainda não chegou lá ainda, né? Mas vamos chegar. Em algum momento, a gente vai conseguir ter um equilíbrio melhor sobre isso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. E é isso que eu estou falando. E aí vem os empreendedores, né? E a gente vai fazendo em sociedade, né? Um dando a mão para o outro, um oferecendo trabalho para o outro, e a gente vai evoluindo e vai crescendo, né? À medida que a nossa sociedade evolui e cresce, ela se torna mais justa também, né? A gente vai integrando mais conceitos, e é bem interessante que, isso é até uma historinha que eu contei, minha cunhada morava na Suécia, né? Aí eu tive a oportunidade de ir para lá. E eu fiquei impressionada com a organização, né? É tudo muito certinho, é tudo muito perfeitinho. Eu estava até brincando, dá para comer no chão, porque não tem um cisco, não tem uma pontinha de cigarro, não tem um papel, é tudo muito limpo, muito organizado, a sociedade toda certinha, né? Existe um senso, né, de comunidade muito grande, de respeito ao outro, muito grande, né? E tem uma historinha que eles contam que eu vi essa história aqui, nem foi lá, que um brasileiro foi para a Suécia, né? E ele foi pegar o metrô. Eu tive a oportunidade de pegar o metrô, é organizadíssimo, é coisa de avião ali em primeira classe, né? Tão organizado, limpo, bonito o metrô, né? E ele foi comprar lá o bilhete para passar no metrô, e ele observou que tinha uma catraca que as pessoas passavam livre, não compravam o bilhete e passavam. E a maioria estava ali, né, comprando a sua passagem, passava na catraca normal, botava o seu bilhetinho, mas de vez em quando alguém passava ali direto. E ele teve curiosidade de perguntar o que era aquela catraca. Aí a menina que estava vendendo explicou. Essa catraca é para aquelas pessoas que esqueceram a carteira em casa, porventura não estão com dinheiro, ou perderam, fizeram alguma coisa e não têm dinheiro para pagar. Aí elas não vão deixar de pegar o metrô, elas podem passar. Aí diz que... Aí ele perguntou, né, assim, admirado, né? Mas vocês não têm medo de que as pessoas passem sem pagar mesmo, não precisando? Aí diz que a pessoa olhou para ele e disse, por que faria isso? Olha o que é a integração, certo? Mas e por que ela faria isso? Porque, para ela não conseguia entender como alguém poderia, deliberadamente, passar sem pagar, se tinha dinheiro, porque, para eles, não acontece isso. Então, achei muito interessante. Então, tudo isso tem a ver com o progresso em sociedade, né? Cultura, mas que vem originado de um progresso, né? Já de integração, de conceitos, né, de moral, de conduta, do outro, de entender, né, uma pessoa na consciência, ela não vai fazer isso. Se ela tem o dinheiro para pagar, ela vai pagar, né? Isso já está integrado, entende? Quando é que a gente sabe que integrou algo? Como é que você sabe que você já integrou algum conceito, alguma habilidade, alguma coisa? Como é que será que a gente... Quando ela passou a ser natural. Quando você já não pensa, você age, já está em você. Eu não preciso, porque, num primeiro momento, a gente vai lutando contra determinadas coisas. Tipo, eu sou uma pessoa preconceituosa, eu não quero mais ser.
Eu vou ficar me regulando ali, eu estou fazendo a tentativa de mudar, né? No momento em que eu não pensar mais nisso, eu simplesmente não tiver preconceito mais algum, significa que eu já integrei aquilo dentro de mim. Eu não preciso mais pensar, já é natural, né? Eu já faço automaticamente. Pior ainda quando começa a me incomodar quando vem do outro. Isso significa que você entendeu realmente e integrou aquilo dentro de você. Então, para eles era muito natural o quê? A honestidade, né? Está integrado. Eu não vou fazer nada que seja desonesto, né? Que não seja correto. Bom, a lei do progresso promove nosso desenvolvimento. Ela também exige mudanças constantes, transformações constantes, né? E é um aprendizado crescente. Eu queria somente alertar sobre a importância da transição planetária no progresso que um espírito vai para um planeta menos desenvolvido para auxiliar no crescimento dele, dando a contribuição dele também. Ah, sim. Na verdade, muitos espíritos, às vezes, estão a serviços, né? Às vezes encarnam em locais, né, em orbes diferentes, em cidades também, porque aqui a gente vê essa diferença no próprio planeta da gente, né? Existem vários países, né, com culturas diferentes, desenvolvimento diferentes, né? E muitas vezes você tem espíritos que encarnam para impulsionar justamente o progresso, né? Fazer com que as pessoas, né, mudem, né? Jesus encarnou justamente para a gente poder dar um salto, né, em relação ao que a gente entende pelo espiritual. Jesus vem com uma missão muito determinada, e assim vários outros, né? Pronto. Bom, próxima lei. Lei da igualdade. Eu acho que essa aí é uma das mais polêmicas, né? O que eu entendo por igualdade? O que é ser igual? Ser igual é um padrãozinho, tudo igual, ou não? O que você entende por igualdade? Oi? Eu acho que é uma igualdade. Liberdade de expressão para você é igualdade? Para mim, a liberdade para mim é uma igualdade. Entendeu? Beleza. Que mais? Eu acredito que a lei da igualdade, ela fala que é sobre que o próximo, independente da sua cor, religião, tudo, ele precisa ter os mesmos direitos, respeitos, reconhecimentos, oportunidades aqui na Terra, nesse planeta ou em qualquer outro, assim como você. Precisa ter esse respeito, os limites, tudo. E o seu direito acaba quando o dele começa. Você não tem o direito de infringir nada contra ele, de tirar nem pôr, sem a responsabilidade divina. E eu acredito que é isso, é uma lei da igualdade. É sobre o seu direito sobre o outro e o outro sobre si. Gente, quando a gente morre, existe diferença no processo de decomposição de alguém aqui? Alguém vai ficar mais bonitinho decompondo do que o outro? Alguém vai estar melhor patamar do que o outro? Tudo igual, né? Vai virar da mesma forma. Se for enterrado, os vermes vão comer. Se for cremado, vai virar pó. Não é assim? Não existe diferença. Se eu abrir qualquer um de nós aqui, independente da cor, do sexo, da religião, da cultura, a gente vai encontrar exatamente a mesma coisa, né? Você não tem como internamente saber qual é a sua religião, qual é a sua cor, seu estado de sua preferência sexual. Não tem. É tudo igualzinho, igualzinho. Porque Deus fez a gente assim. Simples e ignorante, com a mesma possibilidade. Com as mesmas oportunidades. É tudo igual. Não muda. Desde o início do princípio que é assim. E por que será, gente, que a gente... Se todo mundo foi feito simples e ignorante, com as mesmas oportunidades, igualzinho, por que será que somos tão diferentes e vivemos situações tão diferentes? Por que será? Hein?
Se Deus fez todo mundo igual, com os mesmos direitos, com as mesmas possibilidades, por que existem pessoas com situações tão diferentes das outras? Já pararam para pensar a respeito disso? Será que tem alguma coisa errada no plano divino? Hã? Mas o que será que faz com que a gente tenha situações diferentes? Eu acho que cada um passa pelo seu processo evolutivo, né? Por quê? Pelo seu processo evolutivo. Então, E o que define seu processo evolutivo? As suas ações, suas atitudes, a forma de você levar Suas sua vida. Ações, atitudes, a forma de você levar a vida. Eu não posso dizer que são as minhas escolhas? Também. Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Exatamente. Ele deu as mesmas possibilidades. A diferença vai estar como eu escolho, como eu penso, como eu ajo, como eu me comporto. Exatamente isso. São apenas as escolhas. Na minha opinião, é o livre-arbítrio, né? Sim. Que todos nós temos a liberdade de escolha, porque nós podemos ser bom ou ruim, né? Isso depende da gente, porque Deus não botou a gente aqui para ser mal, botou aqui para ser bom, né? E nós temos essa facilidade. Bom, eu sei que isso é errado, eu vou fazer por quê? Você tem escolha, faça. Mas aí já é um problema seu, né? Então, a responsabilidade é sua, né? Responsabilidade, sobre a escolha, né? Não é nem culpa, nem nada, mas responsabilidade sobre as escolhas, né? Bom, somos criados simples e ignorantes, somos diferentes pelas nossas escolhas diferentes. E o livre-arbítrio para mudar o seu planejamento. Agora, o que é o legal de tudo isso, gente? A gente pode mudar a qualquer momento a nossa situação, pelo nosso livre-arbítrio. Ah, Tânia, eu vim toda planejadinha, lá no meu processamento da reencarnação, planejei tudo direitinho e tal. Eu preciso seguir isso cegamente? Não. Não. Você vai seguir aquilo que for melhor para você. Vou acertar sempre? Não. Vou errar muitas vezes pela própria ignorância da gente, já está dizendo, né? Faz parte do nosso aprendizado. Errar faz parte do nosso aprendizado, né? Então, o nosso livre-arbítrio está aí para funcionar, para promover, inclusive, nossas mudanças, né? Eu posso mudar a qualquer momento. Aí essa é boa. Lei da liberdade. E aí? Aí vem aquela... Até onde eu sou livre? Será que eu sou livre de verdade? Hein? Ali. Eu acho que não existe liberdade absoluta. Eu acho que a liberdade ela é sempre relativa, principalmente a depender de onde você esteja, né? O país, sociedade, etc. Mas é como você falou, existe a questão do seu livre-arbítrio. Se você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser, contanto que você assuma as consequências das suas atitudes. Ela falou, qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Exatamente, liberdade nós temos para fazer qualquer coisa. A gente depois costura, vai. A liberdade está gerando a responsabilidade consequente, né? Pois é. Bom, depois a gente... Está funcionando? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu estou extrapolando muito, mas você está falando sobre algumas leis e minha cabeça está fervilhando aqui um pouquinho. Então, se eu estiver extrapolando muito, você me sinaliza. Tanto a lei da sociedade, quanto a do progresso, quanto a da igualdade e agora da liberdade, elas me levam a pensar também de uma forma um pouco política. Não falo política no sentido partidário, não é isso. Sim, mas política no sentido social, econômico, etc. Então, quando você fala e dá o exemplo de uma sociedade tipo a Suécia, eu não consigo enxergar o Brasil sendo uma Suécia. Infelizmente, eu não consigo enxergar isso nunca. Não é que seja um negativismo meu, mas é porque desde a forma que nós somos colonizados e etc., com o jeitinho brasileiro, que na verdade é uma malandragem, com a forma de sempre quem é mais esperto, essa esperteza não é vista de uma boa forma, mas é vista também como levar vantagem. Então, eu não consigo enxergar a sociedade brasileira, de uma forma geral, se comportando desta forma. Adoraria, acho maravilhoso, porque a gente olha e fica encantado, né? Parece assim que
que é um sonho viver num local como esse, e eu não consigo enxergar dessa forma. O mesmo, para mim, se apresenta em relação tanto ao progresso quanto à igualdade, porque, na prática, como ela falou, deveria existir entre raças, entre sexos e etc. Mas, na prática, não existe. E está muito longe de existir. E a gente vê isso nos noticiários todos os dias, pelos crimes de gênero, pelos crimes raciais. Então, assim, na teoria, é lindo. E eu queria muito que a prática fosse igual à teoria. Mas eu vejo muito distante do que a gente realmente vive. E eu não sei se eu vou estar aqui para poder ver essa teoria que a gente vê na prática, sabe? Eu acho que ainda vai demorar pra caramba. Seu nome? Sara. Sara, quanto a você está, se você para pensar que é imortal e você vai reencarnar, em algum momento você vai estar, né? Você vai estar em algum momento. Quando a gente pega, por exemplo, a sociedade que você está comparando, que a gente está falando Suécia e Brasil, né? O que eu penso? A Suécia não foi o tempo inteiro assim, ela já teve a barbárie. Os vikings, uma região de vikings, de assassinatos, de morte, né? Mas ela evoluiu, ela chegou lá. Da mesma forma que nós, o nosso passo, um dia vai chegar também. Porque você concorda comigo que a evolução é crescente. Se nós formos comparar o Brasil há 200 anos atrás, era uma coisa. O Brasil há 100 anos atrás era outra. O Brasil há 30 anos atrás era outro. Então, nós estamos no nosso processo, sim, evolutivo. E nós vamos chegar lá, sim. E a gente vai poder vir? Vou poder vir. Quando eu voltar novamente, com certeza eu já vou encontrar uma sociedade diferente do que eu estou agora, né? Então, é o processo. Dentro do Brasil, você tem regiões com desenvolvimentos diferentes, com culturas diferentes, que já têm um sentido de sociedade mais tranquilo, né, já mais bem estruturado do que em outras regiões que está praticamente ainda bárbara ainda. Então, entender que é o processo mesmo. Vai acontecer? Vai. Então, não seja tão negativa com a gente que a gente chega lá, viu? Não é nem questão só, eu sei que soa muito como negativismo, mas é porque esse processo, ele parece que ele, de tão lento que ele é, parece que muitas vezes a gente anda um pouco para trás para ter que andar para frente. Desses casos que têm aparecido no jornal, por exemplo, de trabalhadores que têm sido resgatados com trabalhos análogos à escravidão nos dias de hoje. Então, coisas que já não cabem mais. O rapaz que foi asfixiado dentro da mala do carro, aquilo é tortura, né? Então, assim, são coisas que já não caberiam na sociedade que a gente vive hoje em dia, mas que ainda acontecem. Então, parece que volta e meia a gente dá 10 passos para trás para poder dar um para frente, dá 10 para trás para dar um para frente, sabe? Mas, alguns séculos atrás, tudo isso aconteceria e não teria consequência nenhuma. Não teria responsabilidade. O nosso passo evolutivo está em não admitir mais que as coisas sejam assim. Elas vão acontecer, porque nós temos pessoas em todo nível evolutivo no mundo inteiro. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, vão conseguir continuar acontecendo coisas? Vão. Mas a sociedade já evoluiu. Se você parar para pensar, hoje tem leis que vão punir, né, que vão contra esse tipo de coisa. O que não acontecia. Evolução. Pode parecer lento para a gente? Pode, mas ela acontece. Então, a gente nunca evolui, a gente nunca dá para trás, a gente sempre vai para frente. Né? É porque essas coisas ainda surgem porque não evoluímos na mesma medida, todos nós. Né? Então, tem espírito de todo o processo. Viu? Mas estamos, sim. Oi. Eu acho que nós deveríamos ficar preocupados se não tivesse esse tipo de indignação. Exato. Porque, na natureza, a evolução é lenta, normalmente. Pois é, mas eu estou dizendo, já é um avanço. A partir do momento em que a gente já não aceita, existem leis para isso, né, é um avanço, né? Já é uma mudança. Então, a nossa liberdade consiste aí no livre-arbítrio. Tânia, né? outra pessoa aqui. Olha, eu tenho muita vergonha de falar em microfone, mas eu vou falar, porque eu acredito que um tempo atrás eu passei pelos mesmos questionamentos que Sara. Eu achava que eu já cheguei a odiar Deus, porque eu falava assim, nossa, que
pessoa injusta que promove desigualdade, indiferenças e afins. E eu também percebi que eu sempre fui espírita desde criança, mesmo que eu cresci numa religião que é totalmente o oposto. E aí, juntando toda a minha criação com o que eu vim aprendendo nos últimos tempos, eu passei a fazer uma analogia, como se a gente estivesse numa escola. Numa escola, a gente tem diversas séries. Se você ensinar a fórmula de Bhaskara para uma criança que está na alfabetização, ela não vai entender nada. Então, hoje, eu consigo encarar que a gente está aqui nesse momento. Digamos que a gente está na série tal. O pessoal dos Estados Unidos, de algum outro lugar, está numa série mais avançada, talvez. Então, se a gente parar para analisar que a gente está onde a gente deve estar, e se talvez a gente não se encaixe, não seria o fato de que a gente é igual, ou que talvez a gente esteja aqui para promover essa diferença. Para, tipo, de pouquinho em pouquinho, porque numa sala de aula a gente vê todas as diferenças. A gente vê os bagunceiros, os valentões, os nerds, o pessoal mais tranquilo. Então, eu gosto de analisar dessa forma. Eu achei que compartilhar isso poderia fazer os colegas entenderem um pouquinho. É bacana isso, porque, na realidade, a nossa experiência aqui, a gente já falou que é um processo educativo, né? E a gente também aprende com essas diferenças. A gente aprende a indignação, a gente aprende a justiça, a gente aprende a partir de todos os acontecimentos na vida da gente, porque a gente tem referência para isso. Então, realmente, a gente está numa grande escola, é bem isso, uma grande escola. Né? E, às vezes, a gente repete de ano, viu? Para caramba, gente. A gente fica repetindo, né? Então, a gente volta novamente na encarnação para ver se a gente aprende. Obrigada aí por compartilhar. Né? Então, a nossa liberdade está aí justamente no nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso. Até matar alguém. Não é verdade? Eu posso. Agora, a responsabilidade sobre a minha atitude, as minhas escolhas, aí você tem que assumir suas responsabilidades. Agora, a priori, eu posso fazer qualquer coisa. E aí, será que eu estou disposto a me responsabilizar pela minha escolha? Então, a liberdade consiste muito também em você olhar para as suas escolhas, o que você quer para você também. Né? Liberdade de escolhas e responsabilidade pelas escolhas. Lei da justiça, amor e caridade. Uma aí não pode andar sem a outra, né? Porque a justiça é a relação comigo e com o outro e com Deus. Como eu me relaciono aí? Né? Como eu me relaciono com a divindade, como eu me relaciono comigo mesmo. Será que eu sou justo comigo mesmo? Será que eu sou caridoso comigo mesmo? Será que eu me amo o suficiente? Porque tudo começa pela gente. Se eu não me amo, se eu não sou caridoso comigo mesmo, se eu não procuro ser justo com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, como é que eu vou transportar isso para o outro? Como é que eu vou amar o outro se eu não sou capaz de me amar? Como eu vou ser caridoso com o outro se eu não me perdoo, se eu não sou caridoso comigo mesmo? Então, como tem relação uma com a outra, mas sempre trazendo essa relação para mim. Traga primeiro. Primeiro, eu ouço uma coisa muito interessante aqui, que diz que o primeiro espírito que precisa ser ajudado somos nós. Você quer começar a ajudar? Ajude você primeiro. Porque no momento em que você conseguir mudar a sua chavinha para muitas coisas, você vai melhorar todo o restante. Toda mudança que você promove em você, você promove no seu meio, você promove para as pessoas que estão com você, seja na casa, no ambiente de trabalho, seja onde for. Então, a mudança, isso vem de nós. Então, a gente precisa ser justo conosco. Nós precisamos ser amorosos conosco e precisamos ser caridosos conosco. A partir daí, eu vou conseguir me relacionar melhor com o outro e com Deus. A ação de Deus no universo se dá em intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Seu funcionamento não depende da crença nem das ações humanas. São leis gerais, universais e sempre ocorreram em todas as épocas da evolução. As leis de Deus não se modificaram.
desde que o mundo é mundo. Nada se alterou, né? E muitas vezes a gente diz assim, Deus castiga, Deus faz isso, foi Deus que fez isso, mas não. É você que está indo contra esse fluxo, contra essas leis, né? Que são nada mais, nada menos do que fluxos de direcionamento para que a gente tenha um bem viver melhor, né? Que a gente se relacione melhor na sociedade, que a gente se relacione melhor com o outro, com a gente mesmo, com o mundo em que a gente vive, né? Mas não é Deus que está punindo, não é por conta de Deus que as coisas estão acontecendo, e sim pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, é ir contra esse fluxo, contra essas leis que faz com que a gente sofra, muitas vezes, porque a gente se afasta delas, né? Então, leis de Deus divino ou natural é a ação do Criador no universo, é a atuação harmônica e constante. Ela independe da crença, da razão humana ou de qualquer sistema criado pelo homem, né? Ela é uma lei de inclusão e misericórdia antes de inflexão e fatalismo. São eternas e imutáveis, visam ao equilíbrio e à evolução universais. Não são morais no sentido tradicional e conservador, mas leis de amor, paz e harmonia. Visam ao bem e à felicidade, não à punição. Quanto mais a gente conseguir se alinhar com essas leis, com esse fluxo, mais harmônico será a nossa vida, né? Toda a nossa busca pela felicidade, tudo que Deus quer é que sejamos felizes, né? Que a gente cresça, amadureça, evolua e seja feliz. Então, não são leis de punição, não são leis da forma com que a gente vê, né? Então, o que a gente deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única, verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. No Livro dos Espíritos, na questão 614. Né? Então, é muito interessante a gente parar e pensar agora, fazer uma análise de nós mesmos, né? Como eu estou atuando no mundo, né? Quais são as minhas ações quando eu me relaciono com todas essas leis? Como eu estou sendo, que agente eu estou sendo da minha vida e da vida das pessoas que estão em torno de mim? Né? Qual é a minha relação com o meu trabalho? Né? Eu vejo isso como algo sacrificante, difícil. Eu quando levanto assim, eu vou para o meu trabalho, eu vou realizar as minhas tarefas. Né? Como é que eu me relaciono quando eu vejo uma injustiça? O que eu sinto? Será que eu também estou atuando de uma forma a modificar isso? Então, parar para pensar nessas leis no nosso cotidiano mesmo. Fazer a nossa análisezinha, né? No final do dia, lá, anotando. E aí, como é que foi hoje meu dia? Né? E tentar identificar isso. As leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus. Antes dele, os homens já as conheciam pela intuição. O que vocês acham? Será que precisou vir Jesus para que isso ficasse claro para alguém? Ele veio para reafirmar, relembrar. Porque tem uma passagem na Bíblia, eu não sou muito evangélica, mas assim, na Bíblia fala que ele não veio para, ele veio para reafirmar, ele veio algo do tipo assim, ele veio para cumprir, relembrar o povo das leis de Deus. Então, é algo que vai muito também da consciência, só que a questão que algumas condutas separaram a população dos conhecimentos. Eu acho que porque também existe muita questão dos misticismos, das crendices populares e etc. Eu creio isso, acredito eu. Né? Alguém mais? Nós temos também a parte do Consolador, que veio depois para falar as coisas que nós não tínhamos condição de entender naquela época, o Espiritismo veio para poder reforçar. Sim. Mas será que antes de Jesus as pessoas já tinham noção dessas leis?
Antes de Jesus. Sim, dentro do nível de evolução de cada um. Certo. Vamos ver, então, aqui. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais recentes. Então, não é novidade, não foi Jesus que trouxe isso, né? Isso já existia, porque desde que o homem é homem, ele já nasce com isso na consciência, né? E à medida que ele foi evoluindo, aprendendo, ele foi entendendo melhor essas leis, né? As leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassaram qualquer limite de tempo e espaço. Só que essas leis elas foram entendidas, né, de formas diferentes ao longo da evolução do homem, né? Então, nós, no entanto, nem sempre a compreendemos do mesmo modo. Vamos ver aqui, ó. Num primeiro momento aí, ela era vista como algo sobrenatural, né, que trazia medo, temor. Aí eu lembro, por exemplo, das civilizações mais antigas que temiam as forças da natureza, né, que temiam esse misterioso, né, o medo do desconhecido, né, o medo da morte, o medo de uma série de coisas que não se sabia, né, como ocorria, como acontecia. Em um outro momento, ela foi confundida com uma justiça humana, como se ela fossem atributos do homem, né? Então, ela era fatalidade, causalística, né? Causa e efeito, né? Tem que toda causa tem um efeito e tal. E o Espiritismo chegou justamente, né, trazendo essas leis e falando que são leis de harmonia, leis de evolução e leis de equilíbrio, né? São leis que trazem. Então, não é nada punitivo, não é nada de causa e efeito, nada, simplesmente leis que vão fazer com que a gente cresça, evolua e tenha uma vida mais harmônica. Agora, olha que interessante, né? Algumas citações, né, de algumas pessoas que estudaram sobre essa questão da lei, se debruçaram sobre isso, né, sobre as leis divinas, né? Muitos séculos antes da vida de Cristo já eram ensinados no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de suas sabedoria e misericórdia. Olha assim. Diziam os gregos: não façais ao próximo que não desejais receber dele. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiu os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Quer dizer, isso já era discutido muito antes. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. Ele tem várias outras citações. Veja quantos. Aí há uma questão 619, e a pergunta é o seguinte: Deus proporcionou a todos os homens os meios de reconhecerem sua lei? E aí? Será que sim? Sim, né? Já estão lá gravadas, né? Todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, todos nós chegaremos lá um dia, cada um no seu tempo, no seu passo, né? Mas chegaremos lá. Essa pergunta é boa. Quem sabe responder? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Um dos princípios do Espiritismo é a pluralidade dos mundos, né? Então, existe vida no todo do universo. E aí, será que essas leis são iguais para todos? Como é que é? Peraí, vamos lá. Eu quero ouvir todo mundo. Diga ali, ó. Ali. Ah, tanto faz. A vez dele. Diga.
Sim, se ela é universal. Se ela é universal, sim. Ok, que mais? Eu acredito que são níveis diferentes de evolução, então são leis adaptadas a cada população e a cada nível de evolução, mas com propósitos bem parecidos. Creio. Certo. A senhora. Eu já discordo um pouco, porque se é uma lei universal, ela não pode ser adaptada, ela tem que ser única para todos. E a partir do momento que foi feito pelo mesmo Criador, e esse Criador é tido como Criador do universo, eu não acredito que ele fosse designar uma lei aqui para a Terra, outro, voltando para a geografia, né? Para a Terra, para Saturno, outra para Marte. Então, eu acho que é uma lei para todos. Alguém concorda ou discorda? Vou botar a linha na fogueira. Deus é um só, né? Só existe um Deus. Então, se esse Deus dá a lei ao Brasil, ele vai dar a todo mundo. Né? Eu acho que não existe vários deuses. Ele dá aqui uma lei, ali outra. Eu acho que é por aí, né? É um único. Deus é único, né? Vamos lá. Vamos ver se é ou não. Você também diz que é. Tá. Quando a gente falou em leis, a gente falou nas leis naturais. Aí eu falei de leis que regem a matéria. As leis da gravidade, por exemplo, que eu dei aqui. A lei da gravidade é igual aqui em Marte, em Saturno? É a mesma coisa? Aí vem a primeira... Não, é para pensar. Por quê? São orbes diferentes, com realidades de matéria diferentes, com climas diferentes, né? Gravidades diferentes. Agora eu vou te perguntar. A gente já viu aqui a vida espiritual, né? E nós vimos os vários planetas, os tipos de planeta, né? O grau evolutivo dos planetas, dos mais primitivos aos mundos felizes, os mundos ditosos, os mundos de regeneração. Será que as leis morais dos mundos ditosos são iguais às nossas leis morais aqui na Terra? Olha o que diz o livro, olha o que os espíritos dizem para a gente, para a gente pensar. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que habitam. Para uma sociedade que não existe morte, assassinato, não precisa dizer você não pode matar, né? Não é verdade? Então, elas são, sim, universais, buscam, sim, a evolução, né, o desenvolvimento dos seres, mas elas são coerentes com o nível evolutivo do local que está. Então, a gente tem uma coisa que é a matéria, que rege, que é diferente. Nós temos diversos níveis de matéria nos vários planetas. Provavelmente tem algum planeta aí que exista uma vida material, mas que a gente não consiga perceber, porque está numa outra vibração, numa outra frequência, outra dimensão. Não é a mesma coisa, a lei da gravidade não vai ser a mesma coisa. É para a gente entender o que é. Ela é, sim, igual para todos nós aqui, no nosso orbe aqui, no nosso nível evolutivo. Mas ela pode ser adaptada, sim, de acordo com o nível de cada local, né, onde ela se aplica. É a nível moral, é o nível de situação física mesmo também. Certo? Agora, todos nós percebemos a lei de Deus de forma diferente. Vocês concordam? Cada um de nós vai se relacionar de uma forma diferente e vai percebê-la de uma forma diferente. Aí vai daquilo que a gente já integrou, daquilo que a gente já acredita, daquilo que a gente experiencia, daquilo que a gente já experienciou. Tudo isso vai interferir na forma com que eu me relaciono, como eu atuo com ela, né? As pessoas percebem melhor as leis de Deus de acordo com o nível evolutivo em que se encontram. Essas relações com as leis ajudam a entender em que nível evolutivo nos encontramos. Então, é bom a gente começar a pensar, né, como é que a gente está se relacionando, porque a gente vai ter uma ideia em que patamar a gente anda. É só pensar um pouquinho nelas, se debruçar sobre elas, analisar você,
o seu dia, a sua vida, as suas relações. Quanto mais compreendo, mais me relaciono, mais eu integro essas leis. A percepção da lei é essencial para o entendimento de que não é apenas a relação de moral. Acabei de falar aqui, né? Existe uma relação natural aí, física. Não é apenas a relação intelectual. Compreensão delas no nosso cotidiano e no nosso processo evolutivo. Aquilo trazer para nós, para a gente entender por onde a gente anda já. Né? Quanto mais atrasados estiverem na escala evolutiva, atribuirão as ocorrências de suas vidas ao acaso, à sorte ou azar. Quanto menos eu entendo, menos eu compreendo que a responsabilidade de tudo, absolutamente tudo, nas nossas vidas diz respeito a nós. Chegamos aonde estamos por nossas escolhas. Estamos no local que estamos, foram nossas escolhas, foram nossas atitudes. Tudo, absolutamente tudo, diz respeito a nós. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai dizer que foi o azar da vida, porque eu sou uma pessoa sem sorte, né? Ah, aconteceu por acaso. Nada é por acaso. Nada. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. E o propósito é o quê? O nosso crescimento, a nossa evolução. Quanto mais evoluídos, mais percebem as leis como instrumentos da vida e da felicidade. E aí, uma perguntinha para vocês de novo aí, ó. Quer dizer, foi uma perguntinha para os espíritos, né? O homem, por estar sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar fazer o bem quando, na realidade, está fazendo mal? Será que alguém pode estar fazendo mal e não perceber que está fazendo mal, achar que está fazendo bem? Será? É? Olha o que os espíritos responderam, gente. Jesus vos disse, vede o que quereis que fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Então, quando você estiver fazendo o suposto bem, pense se você gostaria que aquilo viesse até você, chegasse até você. Porque se você não serve para você, não serve para o outro. Se não é bem para você, não é bem para o outro. Né? Bem legal essa aqui. Olha outra perguntinha aqui. Ó. É suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a posição futura? O que vocês acham? Se eu não faço mal, eu estou de boa já? Hein? Sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém, estou ali, na minha. Será que é o suficiente? Olha o que os espíritos respondem. Não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tenha feito. Então, ser neutro, gente, não vale. A gente não veio na vida para ser neutro, para deixar a vida passar. Né? A gente veio para ter, sim, posturas. Né? A gente veio para ter atitudes também. Então, não basta ficar ali de boa, como diz o pessoal, né? Você também tem que ser agente contra uma injustiça. Você também tem que ser um agente do bem, né? De tentar ajudar. Não basta ficar esperando que a vida faça o que os outros façam. E aqui, para finalizar, qual, no final das contas, é o objetivo das leis de Deus? O que vocês acham? Qual o objetivo dessas leis? Evolução e a felicidade plena. Evolução e felicidade plena. Mais alguém? Que mais? A senhora? Eu acho que harmonizar todo o universo. A harmonia do universo. Mais alguém? Primeiro, educação do espírito. A gente não está numa grande escola aqui. Isso é para educar.
para mostrar para a gente um caminho, ter um fluxo que ajude, ó, vá por aqui, ó. Se você vier, vai ser mais fácil para você. Vai ser menos doloroso. E por que essa educação? Qual é o objetivo de educar o espírito? Oi? Evolução. Ao final, quando a gente integrar essas leis, quando a gente entender essas leis, é o nosso salto evolutivo. Certo? Essas foram as referências, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Conhecendo o Espiritismo de Adenauer Novaes, O Voo do Espírito de Adenauer e As Leis de Deus de Pietro Ubaldi. Certo? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação, estou ainda disponível. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Diga. Tânia. Passa um pouquinho, deixa ela chegar aqui, que até para mim eu vi que está... Tânia, minha vizinha, me chamou ontem para ir à igreja católica. Aí eu disse, não, eu estou ocupada. Uhum. Ela disse, você nega a Deus, você não está em conexão com Deus, porque você nunca vai na igreja. Bom, isso aí. Olha como ela olha, não é, a conexão com Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu posso ter a minha em casa, ao acordar, ao dormir durante o dia, na rua. Você pode orar a qualquer momento. A oração é algo pessoal, não é ritualística, né? Tantas coisas, é bem isso. Mas é a forma dela. É Tânia também. Pois é. Mais alguma coisa, gente? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês. Nas próximas aulas aí vocês vão destrinchar melhor essas leis, uma a uma, né? E aí vai aprofundar um pouquinho melhor, tá? Muito obrigada, boa noite e até a próxima.